Ecoterapia, utilização do cavalo como método terapêutico para tratamento de crianças e adultos com necessidades especiais. O projeto é realidade devido à indicação do vereador de José Bonifácio, Carlinhos Nicolau. Nós gostaríamos de saber a importância da sua justificativa. A importância é justamente esta, que é de ver o prazer da criança, a alegria das crianças em ter esse tipo de tratamento, porque na verdade ela muda tudo. Tipo de cadeira de roda, um exemplo. Ela só está de cadeira de rodas. Quando se põe ela em cima de um cavalo, ela vê tudo de cima, que na verdade é uma equipe toda por trás disso. Os exercícios melhoram a autoestima das crianças, de acordo com a justificativa do vereador. Que na verdade crianças que não andavam, com certeza algumas crianças vão andar, e é isso que devido a esse tratamento. Então é por isso que eu fico muito contente, muito alegre, saber que no futuro uma criança que não tinha condições, que vai ter condições de se locomover sozinha. No Centro de Ecoterapia são realizadas 3 etapas de treinamento. Pré-esportivo é o primeiro dos módulos para as crianças que necessitam de acompanhamento e têm dificuldades de equilíbrio e coordenação motora. O segundo nível é para educação e reeducação, com portadores de distúrbios e dificuldades no aprendizado. As crianças com postura e desenvoltura de manuseio do cavalo fazem parte do procedimento pré-esportivo, em que podem cavalgar sozinhas. Jaqueline é a coordenadora do Centro de Ecoterapia e explica como é o tratamento. Ecoterapia é um método terapêutico educacional, onde a gente utiliza um instrumento muito especial para esse trabalho, que é o cavalo. Quais os benefícios da ecoterapia? São inúmeros os benefícios, desde a parte física, onde a criança consegue ter uma melhora da sua coordenação motora, postura, equilíbrio. Vai também da parte educacional, onde ela consegue trabalhar as prontidões para o aprendizado, então a concentração, a organização dessa criança para estar em sala de aula, e os benefícios também afetivos, psicológicos. Quais os requisitos que a criança tem que ter para participar do projeto? Essa criança ou adulto, que nós também atendemos adultos aqui, ela tem que passar por uma avaliação. Primeiro ela faz o seu cadastro com assistente social, através de um encaminhamento médico. Após esse encaminhamento médico, já é agendada uma avaliação com todos os profissionais da equipe. Após essa avaliação, a gente se reúne e vê se esse praticante realmente tem indicação, se está apto ou não para fazer ecoterapia. Anderson está no módulo pré-esportivo e em breve poderá cavalgar e praticar seus exercícios sem ajuda dos monitores. Para comprovar como é feito o tratamento da ecoterapia em José Bonifácio, viemos acompanhar e dar uma volta de cavalo junto com o Anderson. O que a gente vê, a primeira impressão das crianças é felicidade, melhora da autoestima e a amizade que a criança sente pelo cavalo. Assim como o Anderson, aqui em José Bonifácio, 115 crianças participam do projeto de ecoterapia. Vitor frequenta o Centro de Ecoterapia desde a inauguração. Sua mãe, Rose, explica como é a relação do filho com o cavalo durante o tratamento. O que melhorou do Vitor depois que ele começou o tratamento? Bom, engloba tudo, uma melhora de tudo, principalmente o equilíbrio, que é o caso do Vitor, que ele precisava muito. Hoje ele troca passos, com ajuda, claro, mas fica de pé, senta muito bem, controla o tronco muito bem, brinca, pega brinquedo, se relaciona melhor, e para comer também, muda tudo. Atenção, cuidado e carinho de profissionais qualificados ajudam a melhorar a autoestima de crianças e adultos especiais, que retribuem de forma gentil e sincera, com sorrisos de felicidade e gestos de confiança. A certeza que se tem é que a ecoterapia melhora a saúde e a educação. O resultado, amizade e amor entre criança e cavalo.
você que está acompanhando a TV Web aqui da Câmara Municipal de José Bonifácio. O programa Cidade em Pauta desta semana está recebendo o líder do Democratas aqui na Câmara, o vereador Dirceu Vanzella. Tudo bem, vereador? Tudo bem, Marcão. Bom dia a todos. Fico feliz, né, estar nesse momento aqui me dirigindo ao povo de José Bonifácio. Povo que eu agradeço de todo o coração, né, principalmente pela minha eleição como vereador, na qual eu estou tentando fazer o possível que um ser humano possa fazer pela sua cidade, né? Cidade onde nasceu, e se dedicar o máximo possível em prol ao povo de José Bonifácio. Vereador, nesse programa especificamente nós vamos tratar sobre a emenda 1/2010, que manteve o atual número de 9 vereadores para a próxima legislatura 2013-2016. A gente sabe que essa emenda foi uma idealização sua, o senhor é o principal autor, embora tenha conseguido a assinatura dos demais vereadores aqui da casa. O que te levou a fazer essa emenda e como é que o senhor encara principalmente a questão da representatividade, já que José Bonifácio vai ficar com o mesmo número de vereadores, cidades bem menores do que a gente? Eu penso que 9 vereadores é o suficiente para trabalhar em benefício do povo. Desde que sejam 9 pessoas conscientes, 9 pessoas que foram eleitas, né, na realidade para representar o povo. Porque não adianta a pessoa ser eleita e não representar o povo, não é mesmo? Então, se 9 vereadores forem eleitos, a gente sabe que tem muitas polêmicas nisso aí. Às vezes as pessoas que pretendem se candidatar no futuro acham que pode ser prejudicado por isso. Mas, ao contrário do que todo mundo pensa, quem vai decidir é o eleitor. Não adianta o Dirceu Vanzella falar, quando terminar o meu mandato, eu vou estar com 71 anos de idade. Se eu estiver bem de saúde, eu vou ser candidato de novo, correto? E vou tentar representar o povo mais 4 anos agora. É o povo que vai decidir. Não adianta a pessoa que quer ser candidato reclamar porque é 9. Ele tem que vir com postura de candidato, postura de pessoa que quer o bem da cidade. E, na verdade, averiguando custos, benefícios, eu senti a necessidade da preservação do dinheiro público. Só que eu sinto que 9 vereadores é o suficiente, não precisa de mais nada. Agora, quanto às cidades menores, como Ubarana, Adolfo, Mendonça, eu acho que lá é um problema deles. Se um vereador da Ubarana, por exemplo, amanhã ou depois, falar, não, eu vou lançar um projeto que o Ubarana só precisa de 5 vereadores. Aí é um problema deles. Então, vereador, mas aí a gente já entra numa outra questão. O número mínimo de vereadores, o número mínimo é 9, independente do número de habitantes. O número mínimo é 9. Por exemplo, Nova Castilho, que tem 2.000 habitantes, vai ter 9 vereadores. José Bonifácio, com 35 mil, também vai ter 9. É essa questão que está pegando com relação às pessoas que não concordam com essa emenda. Se bem que a gente sabe que, nós mesmos vimos enquetes agora há pouco tempo aqui no site, 83% da população que votou é a favor de continuar com 9. Eu espero, como as leis são ditadas pela Câmara de Deputados, pelo Senado, eu espero que num futuro não muito longe, mais próximo possível, esse pessoal mesmo enxergue essa diferença. Porque a partir do momento que esse pessoal entender que uma cidade que tem 2.000 habitantes não precisa ter 9 vereadores, eles só não entendem por politicagem, né? Politicamente falando, não é bom para eles. Esse é o meu ponto de vista. Agora, eu entendo que para José Bonifácio 9 vereadores é autossuficiente, não mudo de ideia, tanto que, graças a Deus, fui feliz quando conversei com cada vereador e todos eles concordaram que 9 era suficiente para José Bonifácio. Então, eu fiz a emenda, pedi a colaboração de todos eles e todos eles concordaram comigo que era suficiente. Então, se alguém tivesse alguma coisa contra, iria dizer para mim, não é mesmo? Eu acho que quando os 9 vereadores falaram para mim, não, disse, tá certo, vou assinar o projeto, votou nas 2 votações 9-0, é porque é legal, é porque o projeto é belíssimo para José Bonifácio, vai trazer uma economia para José Bonifácio. Números, pego aqui na Câmara mesmo com o Marquinhos, de R$103 mil ano.
Chegou a fazer alguma conta? O que daria para fazer com esses 103 mil? 103 mil reais daria para recapear de 8 a 10 quarteirões. Olha bem, no ano. Se você tem uma rua lá emburacada, você podia recapear. Mas não pode recapear porque não tem, gasta 103 mil reais a mais. Então essa economia vai trazer para os cofres da prefeitura, eu posso ter mais remédio, eu posso ter mais recapes, eu posso fazer uma rua inexistente. Não, essa rua aqui teria que ser aberta. Então eu vou abrir ela e vou asfaltar. Esse é o ponto. Dinheiro público no cofre público, que ele sabe onde gasta é o prefeito. E sobrando para ele, eu tenho certeza. No caso aí do Dr. Pedro agora, eu tenho certeza que ele vai gastar. Bem gasto o dinheiro. Bom, vereador, queria agradecer a sua presença aqui no Cidade em Pauta. Acho que ficou bem claro sobre essa questão de manter os 9 vereadores aqui para José Bonifácio. Lembrando que esse número de 9 vereadores vai valer para a legislatura que vem também, 2013, 2016. E gostaria de agradecer, a sua presença, lembrando que agora a gente está falando de José Bonifácio para o mundo todo, graças a essa tecnologia da internet. Obrigado. Eu fico muito grato por essa oportunidade, que aliás é uma explicação que eu mesmo teria que ter dado, e essa oportunidade veio a calhar. Um bom dia a todos. Você acompanha aí na internet toda a nossa programação, você pode participar pelo Fala Cidadão, deixe o seu recado, a sua crítica, a sua reivindicação, e nós voltamos numa próxima oportunidade. Tchau. Nesta semana, um acidente com vítima fatal no trevo de acesso a José Bonifácio, na rodovia SP-425, provocou novamente discussões sobre a necessidade de um novo projeto para o local. Desde que o Departamento de Estradas e Rodagem reformulou este trevo aqui da SP-425, as reclamações são constantes, tanto do poder público quanto dos usuários. Quem vai contornar tem que andar para o lado esquerdo, e tem gente que passa aí a primeira vez, pensa que é pista dupla e não quer podar pela direita, e fica um trem meio desarrumado. Paulo, você que trabalha aqui, está acompanhando todo esse movimento do trevo da SP-425, o que você acha desse trevo? Isso aí tá tudo errado. É acidente toda hora aí, ó, batidinha, freada brusca aí toda hora. Isso aí tem que mudar, não pode ficar assim não. Mas se você vê aqui de irregularidade? A entrada já começa errado. A pessoa que vai passar reto e a pessoa que tem que virar o sentido para lá, tem que esperar o de cá, ninguém entende nada, sai para um lado, sai para o outro, e tá tudo errado. O caminhão não consegue virar aí, tem que sair na faixa de cá, a pessoa tá podando para sair para lá, não consegue ultrapassar, freia, para um monte de carro aí, ó. Tá errado, isso tem que mudar. O tema da remodelação do trevo de acesso da SP-425 também está sendo amplamente discutido na Câmara de José Bonifácio. Eu vou falar alguma coisinha só do trevo aqui, da SP-425. Na outra quinta-feira passada, o pessoal lá de São Paulo estiveram aqui, prometeram um radar eletrônico e que dentro de poucos dias seria definido e eles iam ver a parte financeira lá para poder construir ou instalar isso aí. Mas é uma vergonha, viu? O poder público, principalmente, o municipal até que não é tanto burocrático, mas o estadual e federal é coisa de louco. Só quando acontece coisas graves que às vezes eles podem agilizar alguma coisa. Mas do tempo que o povo, a população está reivindicando a mudança daquele trevo, porque aquilo lá ficou pior, todo mundo sabe disso aí, de quando foi mexido ali, gastaram um dinheiro muito grande ali e não melhorou em nada. Esse trevo é um escândalo, esse trevo realmente não poupa vidas, né? E a gente fica a perguntar, quanto vale uma vida? Vamos bater a porta do DR de Araçatuba, de São Paulo, seja onde for, para que outras vidas, né, não se percam nesse caminho e como outras que já se perderam.
Durante nossa vida, aprendemos a valorizar coisas que não são fundamentais. Materialismo, modismo, poder, status e coisas desse tipo são o que importam na nossa sociedade. Por isso, queremos convocá-lo para uma revolução. Vamos renovar a espécie humana. Vamos investir na alma. Resgatar não só a natureza, mas o natural. Vamos vender mais paz. Não filtrar as emoções, coalescer a inveja, contabilizar as boas relações. Reciclar as relações ruins, reatar as velhas amizades. Equipe o prazer, trabalhe a perseverança, vença o cansaço. Faça a diferença sem precisar de propaganda. Resolva tudo sem alarde. Use o marketing da sinceridade, cobre o profissionalismo de todos, inclusive daqueles que você elegeu. Vamos maximizar a energia, preservar os recursos, tratar a água, pois ela é a nossa fonte de vida. E como o ar também é meio de vida, vamos ser transparentes. Renove o estoque de sorrisos, canalize os bons pensamentos, use o marketing do amor. E com a mesma força, diga não ao racismo, à intolerância, à discriminação. Seja saudável, inclusive nas atitudes. Dê bons exemplos. Diga a verdade, principalmente às crianças, para que elas cresçam sabendo acreditar. Cultive Deus e viva na razão da emoção, lutando pela felicidade plena por um futuro melhor. E agradeça sempre por estar nesse mundo. Horas.
Com a direção de Deus, vamos dar início à segunda sessão ordinária de 2011. Convido o primeiro secretário, vereador Dorival Bispo, a proceder à chamada dos vereadores. Muito bom. José Faquim. Presente. Marcelo José do Carmo. Presente. Dirceu Vanzella. Presente. Carlos Marcelo Nicolau. Presente. Professor José Antônio Maldonado. Presente. Marlon Gustavo Marques Cardoso. Presente. Dorival Bispo, presente. Paulo Márcio Nicolau Machado. Dr. Felipe Carucci Filho. Presente. Havendo número regimental, dou por aberta a presente sessão. Comunico todos que a gravação em CD e DVD da sessão ordinária anteriormente realizada encontra-se no setor competente. Iniciaremos a leitura da matéria do expediente. Segunda sessão ordinária, 14 de fevereiro de 2011. Projeto de lei número 038/de 2010, do vereador Marlon Gustavo Marques Cardoso. Denominação de Arlindo Silvério Braga a um bem público do município de José Bonifácio. Projeto de lei número 005/2011, do vereador Dirceu Vanzella. Denominação de Francisca Vaz de Lima a um bem público do município de José Bonifácio. Indicação número 005/2011, do vereador José Faquim. Solicitou do senhor prefeito municipal se digne proceder com a máxima urgência. Primeiro, a construção de uma rotatória na Avenida Joaquim Moreira da Silva, de frente à faculdade e o recinto João Orsi, no entroncamento com a estrada municipal reaberta recente. Item 2. A mudança da abertura do canteiro central, localizado acima do atual acesso da faculdade, para a frente do acesso principal do condomínio Terra Nostra. Indicação número 006/2011, do vereador Marcelo José do Carmo. Solicitou do senhor prefeito municipal proceder estudos no sentido de viabilizar a compra de equipamentos de proteção individual, EPI, e coletivo EPC aos trabalhadores, varredores de rua e coletores de lixo, com roupas apropriadas para cada estação, para período chuvoso, bem como botas, coletes e tudo o que exige a natureza do trabalho. Para isso, cursos de segurança no trabalho e palestras sobre o uso dos equipamentos deverão ser organizados pela Prefeitura, a fim de conscientizar e instruir os trabalhadores. Indicação número 007/2011, do vereador Dirceu Vanzella. Solicitou do senhor prefeito municipal proceder estudos no sentido de entrar em contato com órgãos estaduais, visando a construção de uma lagoa de tratamento nas proximidades da entidade Amor Fraterno, para atender o loteamento residencial Terra Nostra e adjacências. Terminada a leitura, usará a tribuna para falar sobre a matéria lida no expediente por 10 minutos, com a parte de 1 minuto, o vereador Dirceu Vanzella. Senhor presidente, senhores vereadores, a toda a imprensa escrita e falada, à Rádio Vale do Tietê, aos ouvintes da Rádio Vale do Tietê e ao pessoal aqui presente, meu boa noite. Vim aqui, senhor presidente, para defender esse projeto de lei
para denominação de rua. A senhora Francisca Vaz de Lima nasceu no dia 9 de abril de 1909, na cidade de Jaboticabal, estado de São Paulo. Era filha do senhor Sebastião Pereira Lima e senhora Maria Euflosina de Jesus. Sebastião Pereira Lima, genitor da senhora Francisca Vaz de Lima, teve como denominação a Praça Sebastião Pereira Lima, através da lei municipal 624/64. No ano de 1916, mudou-se para José Bonifácio. Casou-se nessa cidade com o senhor José Fez de Lima, sendo que desta união nasceram os filhos Euclides, Aurora, José, Olímpio, Amélia, Isaías, Zilda, Israel, Eunice e Elza. Felizmente veio a falecer no dia 19 de julho de 2006, mulher digna, honesta, boa mãe, esposa, e pelo seu trabalho e no cumprimento de seu dever, é merecedora dessa simples homenagem. Assim solicito do plenário a aprovação da presente projeto de lei em questão. Então a gente nota que é uma senhora que teve aí vários filhos, não é mesmo? E que até posso fazer uma brincadeira aqui, porque minha mãe também teve 10 filhos, no qual 2 faleceram ainda bebês, e os outros 8, né, tivemos o falecimento do meu irmão José Vanzella aí, mas era a época, e as mães tinham realmente, né, 10 filhos que diziam, né, que naquela época não existia televisão, né, então se faziam muitos filhos. Mas não é isso não, é que toda mãe que tem vários filhos, e eu, por exemplo, tenho uma irmã que tem 10 filhos, né, e isso traz uma boa saúde para a senhora. E essa senhora, a senhora Francisca Vaz de Lima, foi uma delas, uma guerreira, filha do então Sebastião Pereira Lima, né, mesmo que doou o terreno para a Praça Sebastião Pereira Lima, por isso leva o seu nome. E eu fico muito feliz de estar aqui fazendo essa homenagem para ela hoje, e deixando aí o nome dela, né, na história de nossa cidade. Vem também defender a minha indicação (007). Eu ouvi de uma pessoa de que o loteamento Terra Nostra vai ter que fazer tudo de novo que foi feito para o bombeamento do esgoto. E a pessoa que me falou isso aí diz que gastaria em torno de 600 mil reais para fazer essa droga de novo. Porque se for para bombear o esgoto lá do lado do muro do recinto, através do esgoto para pegar o emissário, vai ser feito outra porcaria que não vai resolver o problema. Por isso, eu entendi que com esse dinheiro, com 600 mil reais, com certeza a prefeitura, através do governo, é claro que a prefeitura não pode fazer, né? A parte ambiental aí tem que ser muito bem elaborada, muito bem projetada, para que os poderes públicos aceitem, né, essa construção de uma lagoa de tratamento lá nos fundos, lá do Amor Fraterno, abaixo um pouco, onde der a queda lá para o esgoto, não é mesmo? E sabemos também que ali, vizinho do Terra Nostra, tem vários sítios ali que estão dentro da cidade, que um dia ou outro vai ser loteado. Então eu acredito que bombear tudo para o emissário é impossível. Então eu acredito que se for para gastar 600 mil reais, para abrir uma valeta lá de baixo da fossa, até atravessar a Avenida Joaquim Moreira, para fazer um encanamento, para esse esgoto ser bombeado, gastar todo esse dinheiro de novo, foi por isso que eu achei que com esse dinheiro seria mais viável fazer isso aí. Então eu espero que o senhor prefeito tenha aí, né, o caráter de dar prosseguimento a essa ideia, que agora é com ele, né, a gente não pode fazer, só pode pedir para que seja feito, em benefício do povo daquela região. E assim sendo, eu acredito que qualquer loteamento que sair por ali seria beneficiado também com essa lagoa de tratamento. Senhor presidente, é só isso, muito obrigado.
usará a tribuna para falar sobre a matéria lida no expediente por 10 minutos, com a parte de 1 minuto, o vereador Marcelo José do Carmo. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, ouvintes da Rádio Vale do Tietê, internautas, boa noite a todos. Eu vim nessa segunda sessão ordinária defender minha indicação número 6 de 2011, que pede ao prefeito, ao Dr. Pedro, que estude, analise, né, com bastante carinho, adquirir equipamentos de proteção individual, proteção coletiva para os trabalhadores de vários setores, até mais no caso da coleta de lixo dos varredores, muitas vezes a gente vê que não tem esses equipamentos de proteção e o sujeito está no caminhão correndo, chega uma hora que o Carlos quer uma parte. O vereador Carlos Nicolau pede a parte. Pois não. Parte concedida. Obrigado pela parte, vereador. Gostaria de parabenizar o vereador por essa indicação, porque eles precisam mesmo desse equipamento. Capa de chuva, botas. Então eles vinham já fizeram várias reclamações e você foi feliz nessa indicação. Meus parabéns. Obrigado. E a gente sabe que tem, às vezes, até não só esses equipamentos, comprar, adquirir, mas como fazer curso também, curso de segurança no trabalho, porque a prefeitura é uma empresa, tem quase 1.000 trabalhadores, quase 900 trabalhadores e funciona do jeito muito amador, do nosso ponto de vista. Precisaria ter mais, até inclusive comissão de prevenção de acidentes, CIPA, apesar que não se tem tantas ocorrências, mas é bom que tenha todo tipo de organização no trabalho, até para tornar o trabalho mais eficiente, que o trabalho fica mais eficiente. Pela saúde do trabalhador, pela eficiência do trabalho e pela economia de custos. Porque tem empresa que ele só vê o trabalhador como o lucro, né? Então, o trabalhador parado é prejuízo. Aqui nós não temos que pensar dessa forma. Mas também nós temos que pensar que um trabalhador que fica machucado por causa de um tombo ali, e ele não estava talvez com uma joelheira, uma tornozeleira, tropeçou no cadarço do tênis, por exemplo, às vezes, um equipamento totalmente irregular, não é? Parece que é detalhe, mas vai ficar ruim para a saúde dele, vai ficar ruim para a prefeitura, que vai ter que colocar outro funcionário no lugar e o conjunto perde. Além do que é obrigatório também por lei que tenha esses equipamentos. Se existe reclamação por conta de, fizeram uma roupa de frio na época de calor, uma roupa de calor na época do frio, se for um negócio assim também não dá, tem que ser adequado às condições de trabalho mesmo, para eles poderem desempenhar bem o trabalho com comodidade, com conforto, não adianta. E também aí entra o curso, porque às vezes o sujeito fala, tem uma luva lá, mas ele não quer. Não, eu quero outro tipo de luva. Então esse problema eu acho importante, porque outro dia, inclusive essa indicação foi feita porque uma pessoa, uma colega da gente, moradora da cidade, ligou falando, o pessoal estava pegando lixo no caminhão aí, estava molhado, parecia que eles estavam numa piscina. Pingando inteirinho. Talvez o sujeito vai falar, eu não ligo, eu não gosto, mas ali para ele pegar uma pneumonia dali a pouco, é um passo. Então, Dr. Pedro, como médico também do trabalho, né? Pois não? O vereador Dirceu Vanzella pede a parte. Sim. Parte concedida. Eu entendo que é uma grande ideia, Marcelo. Realmente você está de parabéns. Espero até que seja colocado assim por setor, você entendeu? Para que o próprio povo saiba onde o funcionário trabalha, né? Se ele trabalha no setor de saúde, no setor de educação, ou na coleta de lixo, ou tapa buraco de ruas, né?
e de acordo com o tempo, né? Porque senão você vai pôr uma roupa quente no calor, aí que o nego vai suar mesmo, né? Agora, infelizmente, cada serviço é necessário e acontece mesmo. Aqueles meninos, eles andam correndo atrás do caminhão, mas infelizmente é o serviço, né? Que você vai fazer o quê? Tem que ter a pessoa certa para isso, e graças a Deus o Zé Bonifácio tem bastante. Obrigado. Eu apenas acho que tem que ter segurança no trabalho, né? Igual numa firma de metalúrgica, pode ter o cara que vai querer soldar sem o óculos. Você vai falar para ele, você vai ficar cego, ou você vai ter um problema, não vai? Vai vir o cavaco no seu olho. E é a mesma coisa. Então é questão de também conscientização do trabalhador, porque muitos não querem usar também. Já ouvi falar, não, eu não quero, não gosto de usar isso aí porque é incômodo, não dá certo. Mas aí que entra o curso, cartilha, apostila, educação, né, instrução, para ele saber que é muito importante ele usar também essas... Dentro da forma mais adequada, né, seu Dirceu? Não estamos também... O cara, porque também é difícil correr, eles correm 30, 40 quilômetros, 60 quilômetros num dia. Você ter uma roupa, não pode ser uma ferradura, né? De medieval, né? Tem que ser um negócio, então... Mas tudo bem, eu acho que a prefeitura já pode anotar isso daí, né? E procurar pôr isso em prática. Eu estava falando com o Dr. Pedro como médico também do trabalho que ele tenho certeza que ele tem essa preocupação de fazer com que a prefeitura, os funcionários tenham a melhor qualidade de trabalho, para desempenhar um trabalho bom. Para quem? Para a própria população. Então, está feito o pedido através dessa indicação. Eu quero dizer aqui para a população que eu tinha falado já várias vezes aqui sobre um projeto que eu estava fazendo sobre industrialização, PROD, né? Que seriam várias emendas ao Programa de Desenvolvimento Industrial. Cheguei a fazer, fiz, apresentei, mas faz uns 4 dias que eu apresentei. Aí hoje eu já falei, não, vou retirar. Já decidi rapidinho, porque vou retirar pelo seguinte: depois nós temos que investigar se quem vai ganhar o terreno é o rico ou o pobre. Porque a gente tem que ficar lá no dia do sorteio e ver quem precisa e quem não precisa. Porque vieram com 1000 conversas na cabeça. O pobre não vai conseguir ter um financiamento de giro em cima do terreno, porque o terreno não é dele. Ninguém vai construir 100 mil em cima de um terreno que não é dele. Milhões de argumentos me apresentaram contra. Eu falei, bom, tá bom. Eu não quero atrapalhar ninguém. Amanhã ou depois o sujeito pega um negócio, um terreno, vai pleitear um empréstimo, não pode. Aí o cara vai vir atrás de mim, achar que eu que fui o culpado. Não. Eu vou retirar. Já pedi para a secretaria retirar. Depois a gente muda alguma coisa pontual. Pode até dar a propriedade, mas eu acho que o sujeito não pode vender aquela propriedade e fazer comércio, fazer uma outra coisa que não tem nada a ver com a indústria. Então aí sim tinha que pensar como fazer. Mas eu também, a preocupação que eu vou ter agora é que quando ficar pronto lá o polo industrial, tiver a reunião para ceder, eu vou estar lá. Todos os vereadores deverão também, eu acho, estar para ver quem precisa e quem não precisa. E fiscalizar. Porque senão vai continuar o esquema da especulação imobiliária. E daqui 5, 10 anos vai ter meia dúzia de gente rica que vai ter um monte de terreno. E outros que não vão ter nada. Sabendo que é microempresa, vamos falar de cara. Não vamos nos iludir. Estava falando até com o Dorival aqui. Dados da Fiesp, Ciesp, SESI, Sebrae e o que você pensar mais da indústria. De cada 10 microempresas que abrem, 8 fecham em menos de um ano. Então vamos esquecer. Nós temos que ajudar a microempresa assim, sem aquela ilusão de que ela em 5, 10 anos ela vai virar uma mega empresa. Vai ficar, muitas crescem, mas muitas vão falir. E não é que eu sou negativista, é dado da Fiesp. 80% é o grau de mortalidade da microempresa brasileira. Então, vamos procurar fazer o que for possível,
brigar no Banco do Povo para aumentar o limite, facilitar para as costureiras, facilitar para os pequenos, para as funilarias também. Para o pequeno, não é? Porque o grande também ele precisa de um terreno muito grande. Os terrenos ali são de 1.300, 1.600 metros quadrados. Não dá para ser uma mega empresa, uma grande empresa, não caberia ali. E se tiver alguma grande empresa querendo vir para cá de verdade, a prefeitura pode facilitar naquilo que for dentro da lei. Então, foi por isso que eu tirei esse projeto. Nós estaremos lá, quando for ceder, vai ter uns 100 terrenos, me parece. Vamos olhar e depois vamos acompanhando para ver qual é o desenvolvimento da industrialização em Bonifácio. Se a gente vê que não vira nada, ficar dando terreno para os outros, porque isso aí daqui a pouco vai vender, vai falir, sei lá o quê, não faz mais. Ao invés de comprar terreno, você compra e dá casa popular. Porque, infelizmente, no caso da industrialização de Bonifácio, eu não estou vendo grandes empresas vindo para cá, não estou vendo grandes hipermercados ou nada, não tem, nesse sentido, não existe. Então, o recado é esse, né? Nas próximas sessões a gente vai conversando mais. Obrigado. Comunico também que se encontram para votação nesta sessão as seguintes matérias: projetos de leis números 038 de 2010 e número 005 de 2011 dos vereadores deste Poder Legislativo. Para falar por até 30 minutos sobre a matéria a ser votada nesta sessão, com a parte de 1 minuto, usará a tribuna o vereador Marlon Gustavo Marques Cardoso. Excelentíssimo senhor presidente, demais colegas vereadores, ouvintes da Vale Tietê, internautas, público presente, boa noite. Gostaria de fazer uma saudação especial aos filhos, do senhor Arlindo Silvério Braga, que estamos aí homenageando hoje, através desse projeto. Sidney, sua esposa, Zé Carlos, com sua esposa, que é funcionário da prefeitura, Ivani e seu esposo. Então, agradecer inicialmente a presença de vocês aqui hoje, prestigiando esse momento de homenagem ao pai de vocês. Então, defender aí o projeto de lei 38. Gostaria de ler aos senhores aí a justificativa e desde já pedir o voto favorável. O senhor Arlindo Silvério Braga nasceu no dia 25 de novembro de 1925 na cidade de Alagoas, Minas Gerais. Era filho do senhor José Silvério Braga e da senhora Luzia Maria de Jesus. Com 9 anos de idade, ficou órfão de pai e mãe. Foi criado pelos seus avós, senhor José Cândido Braga e Maria Cândido Braga. No ano de 1925, mudaram de Alagoas, Minas Gerais, para José Bonifácio, pois seu avô comprou uma propriedade no bairro Córrego Fundo, onde trabalhou na fabricação de rapaduras e tijolos baianos. Com 26 anos de idade, o senhor Arlindo casou-se na cidade com a senhora Rosa Procópio de Oliveira, sendo que desta união nasceram os filhos Antônio, Lourival, Ivani, Georaci, José Carlos e Sidney. Ocupou o cargo de vereador pelo partido PTB, como suplente no período de 1963 a 1969, sendo então prefeito na época o senhor Ricieri Rodante. Como vereador, um dos projetos que elaborou foi a construção de uma escola municipal no bairro Jacaré e na mudança da estrada municipal JBF 020, José Bonifácio, Nova Aliança, que passava por várias propriedades e tinha muitas porteiras e mata-burros, colocando a estrada nas divisas das propriedades. Em agosto de 1969, mudou-se da área rural para a cidade e foi contratado pelo então prefeito municipal, João Félix de Mendonça, para trabalhar como fiscal de estrada, serviços de limpezas nas estradas.
onde trabalhou até o final do seu primeiro mandato, e também trabalhou no mandato do senhor Moacir Zamarrenho, como zelador da antiga rodoviária. Saiu da prefeitura e foi trabalhar na firma Pacete, na entrega de cereais, na região onde trabalhou até a sua aposentadoria. Felizmente veio a falecer dia 26 de outubro de 2007. Homem digno, honesto, bom pai e marido, pelo seu trabalho e no cumprimento de seu dever, é merecedor desta simples homenagem. Então assim eu peço, mediante essas justificativas pelo trabalho que ele teve, né, que ele ajudou no desenvolvimento de José Bonifácio, tanto quando ocupou aqui uma das cadeiras, e também com seu trabalho junto à prefeitura, nos cargos que exerceu na época do prefeito João Félix, do seu Moacir. E aqui eu peço aí o voto favorável de todos os colegas a esse projeto, para que algum bem público do nosso município possa aí recordar o nome do seu Arlindo, que fez muito também pela nossa cidade, ajudou no desenvolvimento da nossa cidade, aqui do Legislativo, quando ocupou aqui o cargo de vereador. E também uma forma de homenagear não só ele, mas também sua família, né, que vem aí seguindo os exemplos do pai, vem trazendo desenvolvimento para a nossa cidade. O Sidney e a Ivani são funcionários do Severino, né? Também são funcionários públicos, o Zé Carlos da prefeitura, então estão a engajar também no serviço público e traz aí a sua colaboração também ao nosso município. Então peço o voto favorável a esse projeto. Obrigado, senhor presidente. Terminados os oradores, coloco à disposição por até 5 minutos a cada líder de partido para falar sobre a matéria a ser votada. José Faquim, PSB. Dispenso. Marcelo José do Carmo, PSC. Bom, nesse momento de liderança de partido, também parabenizar a família do senhor Arlindo, tá aqui também, conheço quase todo mundo ali, e da dona Francisca, que não sei se tem alguém, mas também bem lembrado, que é filha do Sebastião Pereira de Miranda, que foi, se não me engano, Sebastião Pereira Lima, que foi o 3º prefeito municipal, parece, de Bonifácio também. Ele foi prefeito, estava vendo lá no quadro. Você vai ver se é 2º ou 3º. E aproveitar aqui que eu estava lendo hoje, na pauta que ninguém falou, que é a questão do decreto, né? Nós estamos votando o decreto do prefeito hoje e dos funcionários das creches. Então, que é o decreto 2240 de 2011, que dispõe sobre a jornada de trabalho dos servidores da administração que atuam nos centros municipais de educação infantil, CEMEIs, e dá outras providências. Pedro José Brandão dos Reis, prefeito municipal de José Bonifácio, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais que lhes são conferidas por lei, e etc., decreta. Artigo 1º, fica estabelecida a jornada de trabalho ininterrupta de 6 horas diárias, de segunda a sexta-feira, aos servidores da administração que atuam nos centros municipais de educação infantil, CEMEIs. Artigo 2º, esse decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura de José Bonifácio, Paço Municipal, aos 7 de fevereiro de 2011. Pedro José Brandão dos Reis. Então, como várias pessoas já tinham falado, né, não foi obra de um ou outro vereador, porque todo mundo, acho que calculo que deve ter pedido, feita essa reivindicação para o prefeito. Não foi obra de nenhum, mas de todos, mas em última instância, no caso, parabenizar ele, o prefeito, que fez isso daí por lei, não é? E explicar para a população que tudo tem que ser dentro da regra, da lei. Porque antes existia um acordo meio de boca, depois ficou um negócio irregular e agora ele legalizou atendendo essa demanda da categoria das funcionárias, das creches, que a gente sabe o peso do trabalho, da incumbência que tem, todo mundo sabe, do desgaste que tem. Então esse decreto
já vai ser publicado e calculo que eles devem ter marcado para imediatamente, logo mais, já começar esse horário. Nas que a gente não vai afetar, pelo contrário, o atendimento vai melhorar também. Até a gente estava conversando esses dias, na questão de atestado médico, que não precisa mais, por exemplo, né, matar um dia ali para poder ir, pode ir no período ou da tarde ou da manhã. Tem várias vantagens para o trabalhador, que é menos tempo de trabalho desgastante, a prefeitura vai economizar e para a sociedade vai ter um bom trabalho da mesma maneira. Então eu achei que foi correto ter pensado, demorou um pouco, mas viu, né, todas as hipóteses para não fazer um negócio apressado aí e depois irregular. Mas nós sabíamos que estava dentro da CLT, inclusive, né, o Marlon sabe, a gente fez reuniões na prefeitura e a CLT permite 4, 6 ou 8 horas. E acho que dentro dessa realidade das funcionárias do conjunto das creches, vai ficar uma justiça para elas. E então é isso. Obviamente que, na verdade, nós não vamos votar porque é um decreto, né? Só para a gente saber que o decreto é do prefeito. E também não é decreto-lei. Alguém achar que não é decreto-lei, é o decreto só disciplinando aí, né? A função, o horário da jornada. Obrigado, até a próxima sessão. Dirceu Vanzella, DEM. Dispenso. Marlon Gustavo Marques Cardoso, PP. Dispenso. Dorival Bispo, PPS. Dispenso. Não havendo mais ídolo de partido interessado em falar sobre a matéria a ser votada, damos início à ordem do dia. Em votação única, projeto de lei número 038 de 2010, de autoria do vereador Marlon Gustavo Marques Cardoso. José Fachin. Sim. Marcelo José do Carmo. Sim. Dirceu Vanzella. Sim. Carlos Marcelo Nicolau. Sim. Professor José Antônio Maldonado. Sim. Marlon Gustavo Marques Cardoso. Sim. Dorival Bispo, sim. Paulo Márcio Nicolau Machado. Sim. Votado, ele foi aprovado por 8 sim, 0 não. Em votação única, projeto de lei número 005/2011, de autoria do vereador Dirceu Vanzella. José Fachin. Sim. Marcelo José do Carmo. Sim. Dirceu Vanzella. Sim. Carlos Marcelo Nicolau. Sim. Professor José Antônio Maldonado. Sim. Marlon Gustavo Marques Cardoso. Sim. Dorival Bispo, sim. Paulo Márcio Nicolau Machado. Sim. Votado, ele foi aprovado por 8 sim, 0 não. Terminada a ordem do dia, damos início às explicações pessoais. Usará a tribuna por 10 minutos, com a parte de 1 minuto, o vereador Carlos Marcelo Nicolau. Senhor presidente, senhores vereadores, internautas, imprensa escrita e falada, senhores e senhoras aqui presentes e ouvintes da Rádio Vale do Tietê, boa noite. Bom, primeiro, gostaria de agradecer aqui, parabenizar, na verdade, o doutor Pedro Brandão, com toda a sua equipe, pelo show evangélico que tivemos aí no sábado,
dia 13. E no domingo, né, agradecer a ele por ter dado mais uma vez a carta branca chamada Fica à vontade, corre atrás, que tem o meu apoio. Esta é a vantagem que eu acho que o Dr. Pedro tem, quer dizer, deixar o vereador ser vereador. Ele realmente deixa a gente fazer a nossa parte. Ele nunca proibiu, ele nunca interferiu, ele simplesmente tem dado o seu apoio. Também aqui dentro desses agradecimentos, agradecer cada igreja que compareceu lá no domingo a partir das 15 horas. É uma pena que parou às 21h30 porque choveu muito. Mas a primeira igreja que abriu foi Creio Eu na Bíblia. Muito obrigado, cada uma delas, Assembleia de Deus, Ministério do Belém, Assembleia de Deus da Madureira, Luz da Vida, Renovada, Raio de Luz, Igreja do Evangelho Quadrangular, Presbiteriana Independente, e a banda BO de Rio Preto. Infelizmente não deu para a banda cantar, nem fazer o show, porque foi muita chuva a partir das 9h30, mas teve bom a presença deles aí. Então, que, né, no próximo ano, eu senti, conversando com pastores, tentando fazer essa reunião, eu senti que não tinha união entre os pastores. Dava a impressão que eles não queriam se unir. Mas depois que começou o show, no domingo, depois das 3 horas da tarde, aí foi só o pastor ligando, querendo que a banda dele entrasse. Eu falei, infelizmente, a programação foi agora, a partir das 15 horas, mas mesmo assim consegui pôr ainda a igreja Assembleia de Deus do Ministério de Belém e da Madureira, que eles não queriam participar, e acabaram, deu certo que eles participaram aí do show. Então, não foi muita gente, teve muita banda, mais ou menos 800 pessoas que participaram aí das 15 às 21h30, né? Mas, o que a gente estamos querendo fazer no próximo ano? Fazer tipo uma assembleia, cada igreja tem um representante, pelo menos com 90 dias antes, para trazer o ministério para José Bonifácio. Por exemplo, a Creio Eu na Bíblia, trazer todas Creio Eu na Bíblia da região, Barretos, Araçatuba, Jales, Mendonça, onde tiver, para ser o público dela. E movimentar também José Bonifácio. Então é essa que é o intuito, já foi conversado com os pastores, para que pelo menos 90 dias antes a gente se una mais, se organize mais. Eu acredito que vai dar certo esse tipo de trabalho para o próximo ano. Então fica aí meu agradecimento ao Dr. Pedro Brandão e Luciano Mendonça também, que eu não posso deixar de agradecer. Ele é um homem que não tem hora, nem dia, nem noite, sempre atende o celular. Então, meu agradecimento aqui também ao Luciano, que veste a camisa da administração com vontade e com garra. Muito obrigado, Luciano Mendonça. O Bruno, né, que corre atrás aí em Brasília para ver verbas. Então o Bruno também, que veste a camisa, meus parabéns para o Bruno, agradecendo também o Bruno aí, porque se não fosse o Bruno também, logicamente com um apoio do Dr. Pedro aí, que vem dando certo aí essa equipe. Bom, gente, hoje eu gostaria de explicar para a população, porque eu usei o carro da Câmara, né? Eu gostaria que a população ficasse sabendo, porque eu tirei até um xerox, porque eu acho que o vereador tem mesmo que explicar por que usa o carro da Câmara. Está até aqui na minha mão, eu mandei tirar uma xerox. De manhã, eram umas 8, quase 9 horas, me ligaram uns passageiros que estavam na rodoviária. A Célico, que era ruim, piorou mais ainda. Tá uma vergonha essa Célico, gente. Tá de dar vergonha. Tá de dar vergonha. A linha que faz ali de Buritama, passa nos Machados, José Bonifácio e São José do Rio Preto, na sexta-feira, eles têm que sair daqui 8h30 da manhã. E passaram aqui no Cidinho Autopeças às 9 horas e 18 minutos. Então muita gente perdeu porque desce da Célico, muitos funcionários têm que tomar um outro circular em Rio Preto, tem o horário programado. O que acontece? Alguns nem foi trabalhar, vieram falar que perderam o dia, porque o encarregado não deixou trabalhar, porque chegou tarde, e alguns acabaram trabalhando.
E hoje teria que sair, às 8h30, saiu 8h52 da manhã. A verdade é essa, é que cortaram os cobradores da Célico. Hoje estive com alguns motoristas, procurei eles para conversar, para ver o que realmente vinha acontecendo aí, da semana passada para cá, atrapalhando, na verdade, o cidadão bonifaciano, que paga a passagem, né, que não é fácil, tira do bolso todo dia, tem que ser à vista, porque ele não aceita fiado, e ainda chegar atrasado no trabalho, ou mesmo nem trabalhar. Mandaram os cobradores embora, conversando com os motoristas, eles alegaram que eles não estão nem almoçando, esta é a verdade. Tem direito de 1 hora de almoço por dia, porque eles têm que cobrar passagem, então chega no final do ônibus em cima do horário ou atrasados. O que eles têm que fazer? Já voltar de novo. Então eles acabam nem almoçando. Então, presidente, eu gostaria que o presidente mandasse mais uma vez um ofício aí, sei lá, entrar junto com a Artesp, João Clenite, alguma coisa para ver se resolve. O vereador Marcelo José do Carmo pede a parte. Parte concedida. Obrigado pela parte. Agora, você falando que tiraram os cobradores, mais um ataque à própria condição do trabalhador. Podia pegar o sindicato, apesar que o sindicato lá de Rio Preto, dos motoristas, parece que é aquele Daniel Caldeira lá, né? Então, se foi ele, não sei se tem muito futuro, porque ele parece que é pelego. O problema é que tem que entrar na Justiça do Trabalho, então, fazer uma denúncia de que está atacando os próprios motoristas, a população. É impressionante, a gente já tinha feito uma moção de repúdio contra eles. Eu não sei, eu acho que fica difícil. Agora que vai começar a política, os novos mandatos, teria que interferir na Artesp, fazer mais coisa, a Câmara deveria empenhar mais para reverter essa situação. Obrigado. Eu agradeço o apoio, porque na verdade não tem aonde o cidadão se pegar, não tem aonde correr. Então ele se apoia na gente. Nós estamos aqui representando a sociedade, o cidadão bonifaciano. Então é a gente que eles procuram. Por isso que eu peço a união de todos, vamos unir, vamos trabalhar, vamos tentar pelo menos resolver esse problema dos coitados, dos funcionários da Célico que faz a linha de Buritama Rio Preto, e do cidadão aí que depende dessa linha. Infelizmente está todo mundo perdendo com essa linha aí. Bom, também hoje estive uma reunião em Santa Luzia com o senhor José Marcos, diretor da escola lá de Santa Luzia. Vai ter então, com apoio mais uma vez do Dr. Pedro, para tirar aquelas crianças ali dos Machados, final de semana no sábado e domingo, que elas estão ociosas, para fazer a escola da família lá em Santa Luzia, que lá tem. Tem muitos esportes, tem vôlei, basquete, música, vai ter a partir de abril. Pintura, manicure, pedicure, então tem muita coisa para eles aprenderem lá. Só que tem um detalhe, as crianças de Santa Luzia, eles moram lá, é fácil almoçar e voltar para a escola. E as crianças do Machado precisam de lanche. Só que a hora que eu falei em lanche, o diretor lá da escola, o José Marcos de Santa Luzia, pediu que o prefeito também desse lanche para as crianças lá de Santa Luzia, porque eles necessitam de lanche. Então eu me comprometo aí com Santa Luzia, né, com o diretor de Santa Luzia, com os meninos dos Machados, com as crianças ali dos Machados, que amanhã vou ter uma conversa com o Dr. Pedro, e eu tenho certeza, pelo que eu conheço o Dr. Pedro, ele vai resolver esse problema aí de que os lanches para essas crianças ali dos Machados e Santa Luzia. São somente 70 crianças de Santa Luzia e vai 50 dos Machados. Então o que o ônibus vai fazer? Vai levar de manhã essas crianças e à tarde buscar. Então amanhã eu vou ter uma conversa, se Deus quiser, com o Dr. Pedro, e eu tenho certeza que vai ter um apoio dele. Só isso, muito obrigado e uma boa noite. Usará a tribuna por 10 minutos, com a parte de 1 minuto, o vereador Dirceu Vanzello.
estou de volta aqui, nessa tribuna, para continuar um pouquinho a questão do loteamento, né, industrial. O Marcelo do Carmo tocou num ponto que eu sempre penso que teria que ser mudado algumas coisas, não é mesmo? Porque eu acredito que todo o povo de José Bonifácio hoje sabe de consciência limpa que o distrito industrial antigo, hoje ele já é uma exploração financeira. Lá vários barracões já foram vendidos para terceiros que nem indústria tem. Compraram porque tem o dinheiro para explorar financeiramente o aluguel. Correto? Felizmente as pessoas que estão na indústria não estão se dando bem financeiramente, então eles apelam à venda da propriedade que ganhou da prefeitura. O vereador Dorival Bispo perde a parte. Pois não, Dorival. Parte concedida. Obrigado, vereador, pela parte. Eu comentava com o Marcelo sobre esse assunto, vereador, e agora você tocou realmente onde precisa. Eu acho que é aí que a gente teria que arrumar aí um mecanismo para que o distrito industrial não fosse usado, né, como especulação financeira daqueles que têm dinheiro e que pode. Eu acho que a gente precisa se unir e buscar aí alguma maneira de que ele seja realmente para aquilo que ele foi feito, que é para gerar emprego e dar condições para as pequenas empresas, né? Eu acho que é isso que a gente tem que trabalhar em cima disso, para que não haja essa especulação financeira em cima do distrito. Muito obrigado. Sem dúvida nenhuma, mas o que a gente vê hoje já é uma realidade. Isso é indiscutível, não temos que tampar o sol com a peneira. Aquele distrito industrial hoje a gente vê que tem pessoas que alugou seu barracão e saiu de lá e foi trabalhar em outro lugar. Quer dizer, eu não sei como poderia ser feito para evitar uma situação dessa. Reclama-se de que, se não der o lote, se não der a escritura, eles não podem financiar o seu barracão. Se você dá o lote e a escritura, amanhã eles vendem para terceiro e cai na mão da exploração. Correto? E é o que já está lá no distrito. Eu vou te falar que 30% do distrito já está numa situação dessa, né? Eu sei que lá tem muita gente boa, tem muita gente que está progredindo dentro do distrito, comprando, né, o possível. Quando a pessoa compra e está aumentando seus funcionários, está dando trabalho para alguém, tudo bem, mas agora quando a pessoa compra simplesmente para explorar financeiramente, né, mesmo, que o dinheiro está sobrando no bolso, ele não é capaz de falar, não, eu vou comprar, mas eu vou pôr 20 funcionários lá. Não. Ele compra e aluga para a pessoa para explorar financeiramente. E isso já é uma realidade lá. Agora eu vou fazer uma queixinha aqui, professor, mas não estou magoado com isso, certo? Uma boa. Só porque aquela vez que eu pedi para o senhor nomear 2 elementos aqui da Câmara, 2 vereadores, a intenção é que o senhor me nomeasse. Mas, felizmente para mim, o senhor nomeou o Marlon e o Bispo. Então, essa responsabilidade hoje está entregue na mão deles. Eles é que têm que tomar atitudes dentro das reuniões do PROD. Eles estão aí, essa comissão vai ser formada. Eu até fiquei favorecido, né? Porque vocês dois é que tem que se virar agora e fazer cumprir certas regras, porque depois nós vamos queixar aqui. Nós vamos queixar-se contra vocês aqui. Mas se Deus quiser, vai ser feito bem feitinho, bem colocado, eu sei que... Pois... O vereador José Paquim pede a parte. Pois não. Parte concedida. Obrigado pela parte, senhor vereador. Eu acredito que, eu nem sei quem é que faz parte do PROD dessa vez, mas eu estou sabendo agora dos 2 vereadores. É bom que diversifique um pouco mesmo, porque anteriormente, quem pegou os terrenos lá, a maioria foi aqueles que faziam parte também da comissão. E então, é bom que mude mesmo um pouco e fique atento, que dê os terrenos para quem realmente precisa. Não estou dizendo que foi errado aquilo lá não, porque eles também progrediram, fizeram suas indústrias, estão aí, mas agora dê oportunidade para quem quer fazer alguma coisa também aqui na cidade, né? Obrigado. O vereador Marlon Gustavo pede a parte. Pois não. Parte concedida. Obrigado, vereador Dirceu. Com relação
o senhor colocou aí de fazer parte dessa comissão. Inclusive, a primeira reunião que nós tivemos com o seu Urme, que assumiu a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, foi justamente colocada essa questão da especulação imobiliária. Então a pessoa ela está ali comprando todos os terrenos para ter vantagem financeira em cima dos industriais ali. Então foi algo que nós já conversamos, inclusive o seu Urme tinha ficado de ver alguma forma que pudesse acertar isso, como eu até falei com o Marcelo, que eu acho que nós não podemos deixar isso morrer. Temos que, de uma forma ou de outra, colocar alguma coisa na lei que evite esse tipo de situação, que eu também concordo que é, no mínimo, imoral. Obrigado, vereador. A imoralidade já chegou lá, não é mesmo? Eu gosto até de falar sobre esse assunto, porque a minha vida, né, foi dar trabalho, dar empregos, formar profissionais, acho que todo mundo conhece. Então eu tenho todo o direito de reclamar sobre essa questão, não é mesmo? E esperamos que a nova comissão não deixe que isso aconteça aqui no novo distrito, não é mesmo? E agora, felizmente, né, a queixa, mudando um pouquinho o assunto, desculpa, viu, professor, eu sem mágoa, sem... tudo bem. Só para motivar o assunto. Aí, agora eu fiquei mais feliz ainda porque a gente, ao visitar as nossas creches, as reclamações eram sempre constantes. Então tivemos aquela reunião com o prefeito, de todos nós, né, que creio que foi uma das melhores proposições para que se tornasse uma realidade, essa questão das pessoas que lá trabalham, que é realmente difícil, né, ficar 8 horas cuidando de crianças, né, a gente sabe que as donas de casa, minha esposa, esposa de muitas pessoas, cuidou até muito mais que isso, mas quando se trata do filho do outro, a coisa é diferente. A situação é uma situação muito diferente, então isso aí veio muito, vai ser muito bom e importante para que elas mostrem, né, o serviço até mais adequado. Mas eu continuo ainda pedindo para o prefeito a minha indicação, não é mesmo? De colocar as câmeras lá para que o povo de Bonifácio possa ver o trabalho que elas fazem lá. Vai fiscalizar todo mundo? Vai fiscalizar todo mundo, essa é a grande verdade. Mas o objetivo é um só, é o bem da população de José Bonifácio. E nesse caso as crianças, não é mesmo? E falando aqui, Carlinhos, a Célica é uma eterna emoção, né? Ela é cheia de emoções. Aliás, eu acho que o senhor João Clemente, ele é emocional, porque ele gosta de jogar emoções no ar, não é mesmo? E tudo que a gente pediu para ele aqui, em nome da população de José Bonifácio, para que ele respeite esse povo, que se ele cresceu financeiramente, a Célica cresceu, ele cresceu dentro de Bonifácio também. Não é nada melhor do que ele respeitar o povo que precisa, né, dos ônibus para ir viajar. Então, infelizmente, é uma situação muito desagradável. Já fiz, né, com o apoio de todos vocês, o repúdio para a Célica naquela ocasião, mas, infelizmente, cada vez que a gente fala, parece que ele faz por pirraça e faz pior o trabalho, não é mesmo? Essa questão de tirar o comprovador do ônibus mesmo é uma linchação, não é mesmo, para o motorista, porque o motorista tem que dirigir. Ele anda 5 km, para muitos passageiros, tem que receber o dinheiro, não é mesmo? E se ele não receber, depois tem que pôr no bolso. Então, infelizmente, é uma situação muito desagradável, e a gente espera aí que alguma autoridade acima, muito acima da gente, possa dar um basta nessa situação. É só isso, senhor presidente, muito obrigado e boa noite. Usará a tribuna por 10 minutos, com a parte de 1 minuto, o vereador Paulo Márcio Nicolau Machado. Usará a tribuna por 10 minutos, com a parte de 1 minuto, o vereador José Fachin. Senhor presidente, senhores vereadores, boa noite aos senhoras e senhores aqui presentes, a família do saudoso Arlindo Silvério Braga, que está aqui presente. E tem aqui uma coisa muito boa que eu vi aqui na época em que ele foi vereador. Eu acho que
por tão pouco tempo e fez duas coisas muito importantes aqui. Pelo menos no meu entender, sim. Elaborou o projeto para a construção de uma escola municipal, né, no bairro Jacaré, e a mudança da estrada municipal JBF 020, José Bonifácio, Nova Aliança, que passava por várias propriedades e tinha muitas porteiras, veja bem, ó, e muitos mataburros, colocando a estrada nas divisas das propriedades. Isso aí eu senti na pele, porque em 1990, o Miguel Rossi também, como prefeito, ele mudou a estrada da Vila Leusa para Mira Luz, ali o que pertencia para Bonifácio, tinha 12 porteiras, 11 ou 12 porteiras lá naquela parte lá, e mataburro. Não ficou nenhuma, passou na divisa, até faz divisa com a gente lá, a estrada ficou um brinco. Então isso aqui é coisa benéfica. Dorival Bispo pede a parte. Pois parte concedida. Obrigado pela parte, vereador. E essa estrada que foi mudada aí, nada mais é hoje do que a vicinal de José Bonifácio a Sales, né, a Mendonça. É aquela estrada lá que foi mudada. Então se tornou hoje uma grande obra, né? Foi um feito muito grande. Aquela estrada era ali embaixo, passava no meio do sítio lá e foi para as cabeceiras. Tem o trevo lá da BR. Aí, tá vendo? Isso aí, tudo como diz a casa, se começa a construir pelo alicerce, né? O vereador, então, foi o que aconteceu. O vereador Dirceu Manzella pede a parte. Pois não, vereador. Parte concedida. Quando a gente tem pessoas do padrão do seu José Silveiro Braga, a gente nota que a cidade só progride, não é mesmo? Progride a cidade, progride os bairros rurais, e eu quero deixar aqui também meus parabéns a toda a família, né, que agora o nome dele vai ficar imortalizado, aí, se Deus quiser, no bem público, e pelo que se diz, é muito bem-vindo, muito digno da parte. Obrigado, senhor. Obrigado, vereador. Então, parabéns, vereador Marlon, que elaborou esse projeto. Eu acho que pessoas que fizeram sua história na cidade têm que ser lembrado para a eternidade. Então, eu acho que nada mais justo. E também a senhora Francisca Vaz de Lima, que eu não cheguei a conhecer, mas realmente, sendo apresentado pelo vereador Dirceu, eu acho que também merece toda a nossa consideração e que realmente tem que seu nome ficar perpetuado também em algum bem público do município. O decreto número 2240/2011, eu acho que veio premiar todas aquelas funcionárias, né, que cuidam ali das crianças, e nós vereadores também. Eu acho que quero parabenizar o ex-presidente, o vereador Maldonado, que atendendo a reivindicação da gente para que se fizesse uma reunião com o prefeito, e então surgiu dali, começou ali a definir que realmente essas moças, essas senhoras, iriam trabalhar às 6 horas interruptas ali nas creches. Portanto, então, todos os vereadores estão de parabéns, e o senhor prefeito também, que nos ouviu e que, com certeza, o trabalho vai fluir melhor naquela localidade. Portanto, parabéns, senhor prefeito, e a todos os vereadores que labutaram por isso aí. O show também de sábado foi muito bom. Quero parabenizar a todos que participaram e a Prefeitura Municipal, que deu bastante força. Eu acho que isso aí também é uma marca da administração atual, que realmente procura fazer o melhor para todos. E também gostaria de, já que hoje eu estou agradecendo, outro dia eu estava criticando um pouco, mas hoje eu vou agradecer um pouco, né? Então, a execução do melhor caminho ali naquela estrada foi uma reivindicação que a gente fez no começo do ano passado. Não é indicação de gabinete, não, porque eu sabia que em cada administração as prefeituras geralmente conseguem algum trecho de melhor caminho, como o seu Luiz conseguiu, e o último prefeito passou por aí também, parece que fez um pedacinho.
lá na Barra Grande, e que poderia ser feito em alguma localidade aqui do município. Então eu tinha três lugares que as pessoas estavam reivindicando, mas insistindo bastante. Mas naquele momento a prioridade era ali naquela estrada do Jacarezinho. Nós chamamos ali a estrada do Jacarezinho, que vai para as Perobas. É a JBF 30. Então, que liga a BR-153, Jacarezinho, e no sentido de o bairro Santo Antônio das Perobas. Portanto, foi realizado esse trabalho, não ficou lá ainda completo, mas a prefeitura vai arcar também com uma parte ali para poder que fique, que beneficie aquelas pessoas. Eu acho que isso é muito bom para o município e para aqueles que por ali trafegam. Porque geralmente o agricultor, ele não fica aqui insistindo atrás de muita coisa da prefeitura, não. Ele quer estrada, ele quer ponte, ele quer passagem. Porque produzir ele sabe. Então o que ele quer é condições para que se trafegue nas estradas do município. Portanto, eu estive lá nesse final de semana, a estrada realmente ficou muito boa. O pessoal da Codasp trabalha muito bem, os técnicos deles lá, os engenheiros, são de primeiríssima qualidade. Eu acho que eles fazem um serviço correto, só que exigem que a prefeitura, pelo menos, cuide dessa estrada adequadamente durante muitos anos, porque em 2002 o senhor Luiz Fachin fez um convênio com a Codasp, a estrada de Santa Luzia, que era 11, 12 ou 13 quilômetros, por aí. A estrada ficou excelente. Um ano e meio depois que esse outro prefeito aí assumiu, não o doutor Pedro, o anterior, já passou grade de home nas laterais. Então, olha, a estrada com um ano e pouco de uso já precisava ficar ali trator para desencravar as conduções que por ali passavam. Então, foi não vou dizer nem que era o prefeito que era o culpado, mas eu vi ele um dia no rádio lá, ele falando que ia passar a grade de home lá para cortar o mato da beirada. Então, eu acho que o chefe da estrada também, ele deveria ter tomado cuidado nessa parte, porque dias antes ele esteve, porque eu fui também em Jaci, numa demonstração lá como se cuidava de uma estrada melhor caminho. E o chefe da estrada de Bonifácio na época, que era o Circinho, ele estava lá. Então eu acho que ele deveria bater de frente com o prefeito, né? Pelo menos falar, não pode passar grade de home, tem que fazer assim e tal, né? Mas infelizmente a estrada danificou e ela não anda muito boa, não. Mas na época foi quase 800 caminhão de pedregulho depois do trabalho feito. Mas espero que essa uma que foi feita agora, ela vai durar muito mais, com os cuidados devidos por parte do setor que cuida das estradas do nosso município. Então, portanto, eu acho que vamos ver se ela dura um pouco mais do que as outras têm durado. Por último, eu queria defender aqui a indicação de número 005/2011, onde a gente solicita do senhor prefeito a construção de uma rotatória na Avenida Joaquim Moreira, de frente à faculdade e o recinto João Orsi, no entroncamento com a estrada municipal reaberta recentemente. Porque vocês sabem que ali abriram uma estrada antiga, que estava fechada ali, né? E ela sai justamente ali. Porque não adianta falar que eu não vou falar, que eu vou mesmo. O prefeito anterior, ele só fazia coisa para... Quando ele queria atrapalhar alguém, ele fazia uma coisa para atrapalhar mesmo. Quando ele não gostava da pessoa, ele fazia para ferrar. Então, para não dar certo ali para a faculdade, ele fez aquela abertura da avenida, um pouco para cima lá, aonde não dava nada certo para quem viesse ali estudar na faculdade, ou para aquele pessoal ali. Então, ali não desagradou todo mundo. Como as pontes, né, que foi feito por aí, vocês sabem o que aconteceu, né? Então ele fazia tudo o contrário, do jeito dele. Ele acha que ele não ouvia ninguém. Nem os vereadores dele lá, acho que ele não ouvia. Então era ele, acabou, era assim. Então, portanto, com certeza... e tem outro ainda. A mudança... O vereador Marcelo Zé do Carmo pede a parte concedida. Rapidinho, seu Zé, obrigado. Inclusive, esse negócio que o senhor está falando do outro prefeito, agora a promotora
entrou com um pedido contra a prefeitura, com uma denúncia do gaúcho, que ele estava fazendo crime ambiental, porque teve tremor de terra e problema de possível assoreamento, não foi nem tremor de terra de terremoto, sabe? E aí, com multa em cima da prefeitura, eu estive lá à tarde hoje vendo isso daí. Agora eles vão falar para a promotora que o tremor de terra lá foi por causa da ponte mal feita, que o próprio gaúcho fez. Então você vê, ele criou aquela mobilização de terra que aconteceu lá, e depois denunciou que a gente que estava destruindo mata ciliar, é pioneira, é primária, sendo que não existe mais mata primária na cidade, que é mentira, e outro que o tremor de terra foi ele mesmo que criou. Quero ver a promotora dar em cima dele agora. Obrigado. Obrigado, vereador. Bom, isso aí eu não preciso nem falar mais nada, que o povo já sabe, e o ano que vem tem eleição de novo, então espero que a população reflita muito bem, porque errar uma vez é humano, mas da segunda já é burrice. Então, ali para cima um pouco também do Terra Nostra tem uma abertura ali. Então que se mude aquela abertura também, ali em frente à entrada e saída lá do Terra Nostra, para que beneficie aquele pessoal lá também. Portanto, eu acho que seria muito justo, eu vou cobrar do seu prefeito isso aqui, porque essa indicação já veio pronta da própria faculdade. Então, portanto, não é eu que estou inventando, não, eles que estão precisando. E quanto à mata ciliar que o senhor está dizendo lá, os arvoredos lá, é leucénia, é umas arvinhas lá que dá que nem chuchu na horta, que nem diz, né? Então aqui lá não é mata nativa. Aquelas arvoredas que foi arrancado lá são leucénia, chama. Obrigado. Usará a tribuna por 10 minutos, com a parte de 1 minuto, o vereador professor José Antônio Maldonado. Excelentíssimo senhor presidente, nobres colegas vereadores, boa noite, público presente, boa noite, imprensa lida e falada, também o meu boa noite. Eu queria começar aqui falando sobre uma questão que, embora não tenha nenhum projeto a ser votado, mas que é um projeto muito importante, levantado aqui hoje pelo nobre colega Marcelo, quanto ao projeto do novo Distrito Industrial. Realmente, nós temos que ficar atentos para que aquele novo local não se torne realmente alvo de especulação imobiliária, que as pessoas que querem aproveitar do bem público possam estar se fartando nesse momento dos terrenos e também enriquecendo em cima disso. Nós precisamos sim buscar um modelo, mas um modelo eficiente. Tenho certeza que esse modelo eficiente ele existe, até porque outras cidades já têm aí alguns projetos de sucesso, né, em termos de industrialização. Com relação à microempresa, ela é sim, esses dados do qual o vereador passou são verdadeiros, mas nós temos que pensar naquelas que ficam, naquelas que produzem, naquelas que vão em frente. Então, se nós pensarmos, por exemplo, que a HLM ou mesmo a Yanlu eram empresas, mais a Yanlu, né, que nasceu pequena, ela hoje é uma grande empresa que dá serviços aí a grande parte da população. Então nós temos que pensar nisso e pensar com muito carinho. E, já que temos aí o PROD, e que o senhor Dirceu muito bem aí falou que queria ser nomeado, e vai aí também um recado ao presidente, né, ao seu Urme, que quando for feitas as próximas reuniões, convide a todos os vereadores, porque é de interesse comum dos vereadores também estar participando nesse momento desse processo, para que outras falhas possam ser dirimidas, ou se acontecer, aconteça de forma menor do que vem acontecido. Porque na realidade, a cidade hoje já é uma cidade de médio porte, é uma cidade que cresceu, nós vimos aí na sessão passada a questão do trânsito, ela só o é porque a cidade cresceu e porque a cidade tem uma grande população. O vereador José Paquim pede a parte concedida. Obrigado pela parte, desculpa vereador por interromper o senhor aqui, mas referindo-se ao Distrito Industrial, eu acho que é com as falhas, com os problemas que vai se aperfeiçoando, né? Então, na época que foi construído o primeiro distrito industrial aqui, Miguel Rossi, São Luís, a intenção foi
que cada um pegasse seu terreninho lá e construísse. Até na lei era que eles se rateassem a infraestrutura. E a prefeitura acabou fazendo tudo para que agilizasse e cada um sobrasse dinheiro para poder construir. Então, às vezes não foi realmente o que aconteceu para todos. Então, acho que com isso aí vai se aperfeiçoando. Obrigado. Na realidade, seu José, nós não queremos dizer aqui que os prefeitos anteriores erraram, mas nós sabemos que temos aproveitadores, né? Que acabam burlando a lei para o seu próprio benefício. Lógico que a prefeitura, naquela época, o fez com uma boa intenção, e hoje é um grande polo industrial que está funcionando aí, tem lá os seus barracões que foram usados por terceiros, sabemos disso, mas é um polo que também emprega muita gente, está de parabéns aí quem o fez, e temos aí que seguir esses modelos, né? Então, vai aí o aviso para que também os nossos vereadores façam parte dessa nova empreitada, enfim, de que forma fazer e fazer melhor para que José Bonifácio possa estar industrializando. Quero agradecer também ao senhor prefeito por atender a solicitação nossa, dos nossos vereadores, quanto ao horário das creches, né, das 6 horas diárias. Temos certeza que as nossas crianças, os nossos funcionários terão muito a ganhar aí e vai agregar algo de muito bom. Parabenizar também o vereador Marlon e a família do senhor Arlindo aqui presente, que agora figura o nome de um bem público, e também o vereador Dirceu Vanzella e a família da senhora Francisca pela indicação, por lembrar desses nomes que muito fizeram por José Bonifácio. Parabenizar a organização pela festa dos evangélicos, estive lá na noite de sábado e vi a alegria estampada daquelas pessoas podendo louvar o Senhor Jesus, ali todos juntos numa confraternização muito bonita entre vários pastores, várias igrejas, né? E mostrando que é possível essa convivência pacífica entre os credos. E, para terminar, eu queria dizer que hoje é um dia muito triste para nós, porque recebemos a lamentável e triste notícia do falecimento dessa guerreira, a dona Dalva Busato, e sabemos que hoje a educação perde aí um dos seus grandes ícones, pois sabemos o quanto essa senhora fez pela educação de José Bonifácio, o quanto ela soube educar e quantas gerações passaram ali por ela. Quero agradecer ao senhor presidente pela sessão da Câmara para o velório, que ocorrerá amanhã, a partir das 6 horas, quando o corpo chegará em José Bonifácio. Muito obrigado. Usará a tribuna por 10 minutos, com a parte de 1 minuto, o vereador Marlon Gustavo Marques Cardoso. Senhor presidente, colegas vereadores, gostaria de iniciar agradecendo o voto de todos os senhores aí a respeito do projeto, as palavras que também foram ditas aqui, aos familiares e também ao homenageado. Como já foi dito aqui também, a questão das creches, agora está resolvido, né, definitivamente. Veio para nós aqui o decreto 240 de 2011, já assinado pelo prefeito, já regulamentando então para 6 horas o funcionamento, 6 horas por funcionário, né, de trabalho nas creches municipais. Que, como eu disse na sessão passada, foi uma conquista, não foi só de um, mas de todos os vereadores aqui, os colegas vereadores, que tenho certeza que todos se empenharam muito para que isso hoje se tornasse realidade. Também fiquei feliz hoje de ver algumas faixas no centro da cidade do projeto Guri, não sei se os colegas tiveram a oportunidade de ver, já anunciando as matrículas e já dizendo da nova localidade do projeto, que será lá no antigo prédio do SESI. Então, nós vemos aí que realmente teve esse empenho da administração para acertar essa situação, para que a gente não pudesse perder aí o projeto Guri. Com relação ao projeto que o Marcelo retirou, até estava conversando com ele antes da sessão, acho que eu estudei o projeto dele, tinha algumas colocações que eu iria estar fazendo, mas eu acredito que não podemos deixar isso morrer. Eu acho que tem algumas questões que realmente iria, de certa forma, complicar um pouco, na questão aí de financiamento, que o proprietário ali
a pessoa que estaria na posse do imóvel, mas não teria a propriedade do imóvel, não poderia dar de garantia esse imóvel, né, o barracão que ele construísse ali, e teria uma certa dificuldade realmente, por exemplo, de financiar aquela obra, porque hoje nós sabemos que o que fica é hipoteca, né? É hipotecado aquele imóvel, então é a garantia do credor é o imóvel. Então, se o imóvel não é do proprietário ali, do empreendedor, provavelmente teria essa dificuldade, sim, na questão de financiamento, para iniciar ali o empreendimento, né, industrial. Eu acho que o que precisa ser feito realmente é uma forma, não sei como, nós precisamos estudar, para evitar a questão de pessoas que compram, principalmente, essa é a pior questão, compram ali os terrenos, a benfeitoria que está ali no imóvel e deixa ali, né, sem qualquer atividade. Então eu acho que na verdade falta fiscalização. Nós precisamos ver certinho, que eu peguei a lei original aqui, mas deve ter algum dispositivo que, se não der destinação industrial, que esse imóvel volta para o bem do município. Porque o problema maior é isso. Eu já vi lá terrenos com benfeitorias ali, sem utilização nenhuma, está ali. Às vezes está usando de depósito, que não pode acontecer. Então, se existe o imóvel ali, o barracão tem que estar sendo utilizado por indústria, gerando emprego. Se não está gerando emprego, aí sim tem que ser retomado para o patrimônio do município. Então, nada impede que se faça uma doação com encargo. Então, você faz a doação, passa a propriedade para o empreendedor, mas ele tem o encargo de gerar emprego. Se ele não fizer, retoma, então, ao patrimônio do município. Então, eu acredito que tem que ser vista essa questão. A questão do... O vereador Dirceu Manzella pede a parte. Pois não. Parte concedida. A gente poderia deixar aqui até um pedido, né, Marlon? Para que essa comissão que existe, a própria prefeitura, o próprio órgão público e competente, que fizesse uma fiscalização, um levantamento hoje, para saber exatamente como está hoje o nosso distrito antigo, para o bem do futuro distrito, não é mesmo? Que a gente, desse antigo é que a gente vai tirar uma melhora para o futuro distrito. E às vezes um levantamento agora vai mostrar exatamente. Porque a gente vê, eu não quero dizer que não mereço, eu não quero dizer que o pessoal não merece, mas eu quero dizer que campo de futebol, lá tem terreno para fazer outra indústria e tem campo de futebol, pelo amor de Deus, não é mesmo? Eu acho que a intenção, quando foi dada, não foi para isso, foi para o trabalhador. Obrigado. Eu agradeço e digo mais, senhor Dirceu, até solicitar ao senhor presidente que, se possível, oficiasse a prefeitura, não sei, na pessoa do prefeito ou do secretário de Desenvolvimento Econômico, para marcar uma reunião com nós, com todos os vereadores, para que a gente já comece a discutir e monte um projeto de lei mais adequado para ser encaminhado para a prefeitura, inclusive, como o senhor disse, para que o próximo não tenha esse problema. Então isso tem que ser visto agora. Não adianta a gente esperar acontecer, aí fica aquela correria para ver como é que vai fazer a entrega desses lotes. Então, se possível, senhor presidente, oficiasse o secretário ou o prefeito para que marcasse a reunião com nós, o pessoal do PROD também, que eu acho que é interessante, e o secretário, para a gente já discutir melhor essa lei aqui, né, para que não ocorra esse tipo de situação. Agora eu ia falar a respeito do aluguel. O grande problema que a gente tem, e já passou por lá pela comissão, senhor Dirceu, os vereadores, o que acontece? Às vezes a pessoa passa por uma situação financeira complicada. A primeira coisa que ela vai pensar é o quê? Vender o imóvel de propriedade dele, o barracão, por exemplo. Então ele vende para um terceiro e continua a atividade dela, industrial, mas pagando aluguel para essa pessoa que comprou. Por quê? Se ele não vendesse esse imóvel, ele teria que fechar as portas. Então, são essas questões práticas que a gente tem que ver bem como a gente vai fazer. Porque aí o que ele faz? Ele vende o imóvel para ter um capital de giro para poder continuar a sua atividade. Então, esse é o grande problema assim, prático que a gente viu nesse tempo lá no PROD. Então, às vezes a pessoa, se ela não puder, por exemplo, vender esse imóvel para um terceiro, ela teria que, por exemplo, fechar as portas. Então, essas questões, não sou eu que estou colocando, isso é questão prática que já veio para nós lá. Então, que a gente tem que analisar realmente com calma, para que não
depois não aconteça um problema maior. Às vezes a gente quer proibir um negócio e acaba fechando uma atividade que dá emprego para Bonifácio. Então é esse detalhe aí que a gente precisa disciplinar melhor. E tem coisas aqui no projeto do Marcelo que realmente precisam ser mudadas. Eu acho, não sei se é isso mesmo que eu entendi, o artigo 10, a letra B, eu acho que está com uma falha aí, não é isso, Marcelo? O artigo está falando, referenciando o artigo 4º, na verdade é o artigo 6º. Eu acho que é falha de redação, então precisa corrigir. Aqui o prazo está correto, tem que acertar, diminuir, e até não colocar prorrogáveis, porque prorrogáveis é eternamente. Prorrogáveis. Então tem que dizer prorrogável por uma única vez, né? E aí não ter essa questão de interpretação. José do Carmo pede a parte. Pois não. Parte concedida. Olha, obrigado pela parte. Na lei antiga você tem 3 anos, me parece, para começar o negócio. 24 meses, prorrogável por mais 12. Isso aí é farsa, né? Eu vou dar um terreno pro cara para daqui 3 anos ele vai começar. É só para ganhar o terreno e vender depois. Então eu acho que já começou errado. Mas eu já retirei a lei, agora nós vamos ter que fazer diferente. Vai ter que ver onde... Por exemplo, esse negócio do refinanciamento é a famosa bolha, igual a bolha americana, da crise norte-americana. O sujeito pega, refinancia a casa dele, pega o dinheiro, paga as dívidas e fica com e não paga o financiamento depois também. E vira uma bolha, outra bolha, outra bolha. Também eu acho que se você der o terreno, aí você não pode falar mais nada, eu acho. Infelizmente vai ter que o sujeito fazer o que ele quiser. Porque se você já deu a propriedade, como é que você vai exigir que a propriedade só cumpra qual função, não é? Obrigado. Eu acho que o problema maior mesmo, o problema maior hoje do polo industrial é os terrenos sem dar destinação. Eu acho que esse sim é o problema maior. Agora, a questão do aluguel vai ser um pouco complicado. Eu acho que desde que dê a função da indústria, está gerando emprego, está trazendo imposto para o município, né? Por exemplo, pois não. O vereador Dirceu Rosella pede a parte. Parte concedida. Se não, Marlon, nós vamos ter que fazer como a ilha solteira, né? Parece que lá o dinheiro é grosso, né? Enquanto o Bonifácio recebe 8 milhões, lá recebe 18 milhões. É construir os barracões e dá para o povo trabalhar. Quer dizer, quebrou, não tem que vender o barracão, é da prefeitura. Agora precisa ver o caixa, né? Se dá para fazer isso. Obrigado. Aí é uma saída, mas eu acredito realmente que é um pouco difícil disso acontecer. Mas que não podemos deixar isso morrer, não. Eu acho que o Marcelo teve boa intenção, sem dúvida nenhuma. Eu li o projeto, eu realmente estudei esse final de semana, Marcelo, o seu projeto, e tinha algumas observações, mas vamos deixar para a gente discutir isso aí nessa reunião que a gente vai marcar, para fazer isso sim. Não pode deixar morrer, não. Eu acho que tá certo. Temos que disciplinar isso daí. Para terminar, eu gostaria de externar aqui, publicamente, os meus mais sinceros sentimentos ao esposo e à família da dona Dalva Busato, que, como o Maldonado bem disse aqui, veio a falecer, estava em São Paulo, internada e fazendo tratamento, e infelizmente não resistiu aí ao tratamento e ao agravamento da doença que ela estava passando já há algum tempo. Eu tive a sorte e a oportunidade de trabalhar com ela nesses 7 anos que eu estou lá na prefeitura. A capacidade dela, a inteligência, o profissionalismo, a dignidade que era a dona Dalva Busato. Então realmente é uma perda muito grande para mim, como amigo, que era dela, para os familiares e também, principalmente, eu falo para a educação de José Bonifácio. Ela teve uma grande parcela de colaboração quando diretora na Urânia e nesses dois últimos anos na supervisão de ensino da Secretaria de Educação. Então eu quero aqui realmente externar o meu sentimento e pedir nesse tempo que me resta, senhor presidente, que a gente fizesse um momento de silêncio.
Usará a tribuna por 10 minutos, com a parte de 1 minuto, o vereador Dorival Bispo. Boa noite, senhor presidente, demais colegas vereadores, ouvintes da Rádio Vale do Tietê, internautas, a família aqui presente, família do seu Arlindo Silvério Braga, que eu tive também o privilégio de conhecê-lo, né? A gente chegou até a trabalhar junto por algumas vezes. Então tá de parabéns, vereador Marlon, também o vereador Dirceu, por essa homenagem feita. Homenagem aí merecida. O seu Arlindo, em uma determinada ocasião, chegou a disputar uma vaga na Câmara Municipal. Então foi uma pessoa que construiu a família em Bonifácio, trabalhou e merece deixar aí o nome escrito na história de Bonifácio. Sábado a gente esteve no show, apesar do tempo, mas é importante, né, Carlinhos? Acho que uma coisa que traz a religiosidade, mexe com a fé da população, eu acho que é importante. Isso é uma coisa assim que tem que ser feito, né? Que tivesse aí mais dias para ocupar o tempo da nossa juventude. Então, o Dr. Pedro e sua equipe está de parabéns por ter organizado essa noite evangélica. A gente não é evangélico, mas a gente acredita que Deus existe, que Ele é superior a nós. Então, tudo aquilo que é feito em seu nome, para que a população tenha esses momentos aí de fé, porque ali não foi um show, mas são hinos, né, da igreja cantados que desperta aí o sentimento das pessoas. Então isso realmente vale a pena e o nosso mundo precisa disso. O vereador Carlos Marcelo pede a parte. Tudo bem. Parte concedida. Obrigado pela parte, vereador. O mais importante de tudo isso, vereador, é que está conseguindo unir, no domingo deu para sentir, as igrejas que eram meio separadas, elas estão se unindo agora. Então, o ano que vem, se Deus quiser, vai ter mais igrejas envolvidas, mais união, e mais show evangélico, e se Deus quiser, tudo vai correr bem. Obrigado pela parte. É um trabalho, né, que desperte aí o sentimento das pessoas, então eu considero importante. A estrada também, a gente esteve lá na inauguração, acho que é uma obra necessária, né, para o nosso município. Isso dá um pouco de dignidade, né, para os produtores que ainda residem na zona rural, porque a coisa mais difícil é você morar em um local que quando chove você não tem condições de sair dele. Então, de repente, você precisa ir à noite vir a um médico, acontecer qualquer coisa, e você não consegue se locomover. Então, esses melhoramentos aí é de grande importância para a população e necessário. E eu usei bastante aquela estrada aí nos últimos tempos. O senhor Vanzella pede a parte. Parte, tudo bem. Parte concedida. Bispo, eu gostaria até que... Um lembretinho só aqui, não é mesmo? Do que nós conversamos lá durante a inauguração, estava presente eu, você, Paulo Márcio, o seu Zé, Marcelo, e tivemos aquela conversa muito bacana com o senhor engenheiro lá, né? A presença do prefeito, do vice-prefeito que também estava lá. Não vamos deixar essa ideia ir por água abaixo, não é mesmo? Porque eu vou falar uma coisa para você, eu estou desanimado, esse negócio de falar que anel viário asfaltado vai sair já, para mim é conversa, papo furado de político. Eu acho que a gente tem que correr atrás de uma coisa mais simples, que seria esse anel viário caipira, né? Que seria uma estrada municipal feita pela Codasp. E você viu que ele disse que é possível, né? Então, uma ideia levantada lá no momento, eu acredito que ela precisa prosperar. Obrigado. Realmente, vereador, eu acho que a gente tem urgência desse anel viário para a nossa cidade, isso é uma coisa que nós precisamos, né? A gente tinha um sonho que isso fosse acontecer na Monsenhor, mas infelizmente aí por falta de planejamento não foi possível, né? Acho que hoje estaria realizado esse sonho.
Mas o tempo se passou, hoje a Monsenhor já está no meio da cidade, né? E ela é uma avenida próxima ao centro da cidade, já acabou também ficando até inviável o tráfego de caminhões pesados por ela, e já também que a gente sabe que a avenida não tem condições para isso. É estreita, não tem mais chance de ser isso. Mas a gente precisa disso e com urgência, né? Então, como foi colocado lá que se pode fazer esse anel viário aí, com essa estrada de melhor caminho, que seja uma estrada de terra que tenha condições para os caminhões trafegar, que nenhum motorista de caminhão também quer passar pela cidade. Eles não querem passar por dentro da cidade, eles passam porque são obrigados, né? Se tiver uma via de acesso aí em condições para que eles trafeguem, eles vão trafegar. Então a gente espera que isso seja um sonho e que seja um sonho realizado agora, né? Então a gente está aí à disposição e vamos procurar, o prefeito acredito que vai procurar trabalhar em cima disso, é um projeto importantíssimo para a cidade, e vamos ver aonde ele se coloca melhor, né? Vamos ver onde ele se coloca melhor, mas que ele tem que acontecer. Outro assunto que a gente abordou e começamos conversando já antes da sessão, que é em relação aí ao Distrito Industrial. Eu acho que a gente vai ter que realmente fazer aquilo que o Marlon pediu, fazer uma reunião, todos os vereadores têm que participar dessa reunião, a gente tem que procurar fechar todas as portas da especulação. Eu acho que a gente tem que realmente investir, né, dar oportunidade para as pequenas empresas, mas de um outro lado não deixar aí que pessoas que, como se diz, têm dinheiro e que quer ficar aí especulando em cima de uma coisa, porque é muito fácil ganhar dinheiro assim, né? Vou lá, pleiteio um terreno daquele, fico com ele 3 ou 4 anos parado, depois sou dono dele, ele tem um certo valor e eu posso negociá-lo, eu vou ganhar fácil, né? Isso a gente tem que procurar arrumar um mecanismo aí dentro da lei para impedir, para que isso aconteça. O Marcelo colocou o fato, né, que é verídico, das empresas que se abrem e não suportam a pressão do mercado, talvez até por falta de conhecimento, né, e acabam não se tornando grandes empresas, ou pelo menos se sustentando no mercado. Mas a gente tem que procurar investir, porque se abrir, mesmo dentro das estatísticas, 10 empresas, fechar 8 e 2 se consolidar, já valeu a pena o trabalho, né? Agora, desde que essas 8, né, se foram ajudadas aí dentro do distrito, que de repente haja um meio desses 8 aí se refazer novamente, colocar novas pessoas ali para trabalhar, que estão com energia renovada, para começar novamente e tocar o trabalho. O que não pode é essas 8 acabar caindo aí na especulação e ficar na mão de pessoas que vão ganhar dinheiro com aluguel, com isso e aquilo. A gente sabe que tem muitos pequenos empresários ou microempresários que realmente precisava de um terreno para começar a se deslanchar. E tem aquela esperança, né, de trabalhar, gerar emprego, de ter essa chance. Então nós temos que dar a eles essa chance. E ver como será o critério, né? Como eu conversava com o Marcelo antes, na distribuição desses terrenos, que foi o que o senhor José colocou, né? Muita gente vai lá e dá um desperto, pega o terreno, fica quietinho, ninguém sabe de quem que é, de quem que não é, e depois vai ver de um outro privilegiado, né? E acho que isso não pode acontecer, como o Mário colocou, isso é uma coisa feia e que a gente não pode deixar acontecer agora. A gente tem que tirar já o exemplo, né, do que aconteceu, tirar as coisas boas, né, e ver aquilo que deu errado, por que deu errado, e tentar estar consertando para que a gente erre menos, porque não vai ser possível, né, levantar sem ter algum erro, vai acontecer, mas que erre menos para que realmente o Bonifácio seja aí privilegiado. A gente lutou para que esse distrito viesse a funcionar, viesse a acontecer. A gente fez reunião com o prefeito, né, desde o início da nossa administração, pedimos a ele para que colocasse o distrito para funcionar, e agora que está ficando pronto, temos que ajudá-lo a organizar para isso acontecer. Boa noite e muito obrigado, senhor presidente. Terminadas as explicações pessoais, comunico que a próxima sessão ordinária será realizada no dia 21 de fevereiro de 2011.
Agradeço a presença de todos e dou por encerrada a presente sessão ordinária.